E se uma única frase, dita décadas atrás, pudesse inspirar uma criança a se tornar uma lenda e levar um líder às lágrimas? Esta é a história. O sol brilhava sobre Brasília, pintando a cidade com uma névoa dourada, suas amplas avenidas vibrando com o ritmo de uma manhã típica. Políticos correndo para reuniões, bandeiras tremulando acima de prédios governamentais e o ar carregado com o peso da burocracia. No entanto, sob a superfície daquele dia comum, algo extraordinário se formava, um momento que repercutiria muito além dos salões de mármore e gramados bem cuidados da capital. No coração da cidade, um grande auditório fervilhava de expectativa, seus pisos polidos refletindo o brilho dos lustres. A ocasião era uma cerimônia para homenagear os atletas brasileiros que carregaram o nome da nação pelo mundo, seus triunfos um farol de orgulho. Entre eles estava Cristiano Ronaldo, a lenda do futebol cujo nome, por si só, poderia incendiar um estádio. Ele estava sentado na primeira fila, seu terno sob medida contrastando com o verde e amarelo vibrantes de um broche da bandeira brasileira em sua lapela. Seu rosto, geralmente uma máscara de confiança em campo, exibia uma intensidade silenciosa, seus olhos escuros examinando a sala como se procurassem por algo ou alguém. Ao lado dele, Ana, sua amiga de infância da Madeira, sussurrava palavras de incentivo. Sua presença uma força de apoio, seu sorriso uma lembrança do menino que ele um dia foi. Do outro lado do corredor, Carlos, um jornalista experiente com um bloco de notas já meio cheio, observava Ronaldo atentamente, pressentindo uma história além da pompa habitual de tais eventos. O auditório estava lotado de dignitários, ministros e repórteres, todos os olhos voltados para o palco onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava sentado. O rosto envelhecido aquecido por um sorriso familiar, as mãos cruzadas calmamente no colo. Lula, um homem que havia surgido da poeira do Nordeste brasileiro para liderar uma nação, exalava uma força silenciosa, sua presença imponente, porém acessível. Ele assentia enquanto os discursos continuavam monótonos, elogiando os atletas por suas contribuições para a imagem global do Brasil. Medalhas brilhavam sob as luzes do palco, aplausos rolavam como ondas, mas Ronaldo permanecia imóvel, seus dedos roçando a borda de um pequeno envelope branco enfiado dentro do paletó. Aquele envelope, simples e modesto, continha um peso que ninguém podia ver. Um pedaço de sua alma, escrito com traços cuidadosos e deliberados na noite anterior. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você estiver pronto para uma história que tocará seu coração, atingirá. Como se você estiver cético e continuar por aqui, há uma reviravolta surpreendente no final. A mente de Ronaldo divagava enquanto a cerimônia se desenrolava, as vozes dos palestrantes se desvanecendo em um zumbido distante. Ele via flashes da Madeira, a ilha acidentada onde cresceu, onde o oceano rugia e as ruas eram estreitas e implacáveis. Um menino com sapatos remendados, chutando uma bola gasta contra paredes rachadas, sonhando com algo maior. Lembrava-se das noites em que a fome lhe roía o estômago, quando os olhos cansados de sua mãe ainda brilhavam de esperança. Fora a família de Ana que lhe dera uma tábua de salvação, convidando-o para a sala apertada para ouvir um rádio surrado, com a estática crepitando como fogo. Certa noite, através daquele rádio, a voz de Lula cortou o ruído. Uma voz ruída de convicção, falando de um Brasil onde os pobres podiam ascender, onde ninguém estava fadado ao fracasso. Aquelas palavras atingiram o jovem Cristiano como um raio, plantando uma semente de crença de que ele podia ser mais do que suas circunstâncias. Ana, pouco mais velha que ele, apertou sua mão naquela noite, sussurrando: "Você vai mostrar a eles, Cris." Agora, anos depois, lá estava ele, um ícone global, mas aquele menino ainda vivia dentro dele, agarrando-se àquelas palavras como uma tábua de salvação. O envelope em seu bolso era sua maneira de devolvê-las, de dizer o que nunca havia dito em voz alta. No palco, a cerimônia prosseguiu. Atletas se aproximaram, apertaram as mãos e posaram para fotos, com sorrisos polidos para as câmeras.
Carlos rabiscou notas, a caneta se movendo mais rápido ao notar a imobilidade de Ronaldo, o modo como seu olhar se demorava em Lula. Os instintos do jornalista se aguçaram. Algo estava por vir, algo não planejado. Ana se aproximou de Ronaldo, com a voz suave, mas firme. "Tem certeza disso?" perguntou ela, os olhos buscando os dele. Ronaldo assentiu, o maxilar tenso, a mão roçando o envelope novamente. Não era apenas uma carta, era uma confissão, uma dívida paga, uma verdade que ele carregava há décadas. Ele a escrevera em seu quarto de hotel na noite anterior, com as luzes da cidade brilhando lá fora enquanto ele derramava seu coração na página. Cada palavra era uma lembrança. De luta, de dúvida, de uma voz em um rádio que havia mudado tudo. Ele sabia que aquele momento não era apenas sobre ele ou Lula, era sobre cada criança como ele, cada sonho que precisava de uma faísca para acender. A energia do auditório mudou quando o nome de Ronaldo foi chamado. A multidão irrompeu, uma explosão de aplausos que abalou o salão. Câmeras dispararam, capturando o homem que havia redefinido o futebol, cujos gols se tornaram lendas. Ele se levantou, seus movimentos deliberados, seu terno impecável, mas seus olhos exibiam uma vulnerabilidade que poucos jamais haviam visto. Enquanto Ronaldo subia os degraus do palco, o ar pareceu ficar mais denso, os aplausos da multidão se suavizando em um silêncio. Lula se levantou para cumprimentá-lo, com um sorriso largo, alheio à tempestade de emoções prestes a se abater. O aperto de mão de Ronaldo era firme, seu olhar firme, mas havia algo mais, um lampejo de hesitação, um apelo silencioso. O presidente lhe deu um tapinha no ombro, elogiando suas contribuições ao orgulho do Brasil, com a voz cálida e sincera. A multidão se inclinou para a frente, esperando que Ronaldo voltasse ao seu lugar, para seguir o roteiro. Mas ele não o fez. Em vez disso, enfiou a mão no paletó, os dedos se fechando em volta do envelope. A sala ficou em silêncio, uma respiração coletiva presa. A caneta de Carlos congelou no meio da frase, seus olhos se estreitando. Ana juntou as mãos, o coração batendo forte pela amiga. "Presidente", disse Ronaldo, a voz baixa, mas clara, cortando o silêncio como uma lâmina. "Antes de ir, preciso lhe entregar isto." Ele estendeu o envelope, com as bordas ligeiramente amassadas pela sua mão. "Não é um pedido nem um favor. É só algo que você precisa ler." O sorriso de Lula vacilou, substituído por uma carranca curiosa. Ele pegou o envelope com as duas mãos, os dedos traçando o nome escrito à mão na frente. Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O momento era pesado, o auditório, um mar de olhos arregalados e sussurros abafados. Ninguém esperava por isso. Nem os organizadores, nem os ministros, nem mesmo Ana, que sabia do peso da carta, mas não previra sua entrega ali, agora diante de centenas de pessoas. O rosto de Ronaldo estava ilegível, mas seus olhos ardiam de determinação. Ele assentiu levemente para Lula como se dissesse, "Confie em mim." Então, sem dizer mais nada, ele se virou e voltou para seu assento, a multidão se abrindo em seu rastro. Lula ficou paralisado, o envelope em suas mãos como uma relíquia frágil. Ele olhou para ele, depois para Ronaldo, buscando respostas na figura do astro do futebol que se afastava. A cerimônia recomeçou, mas a energia havia mudado. Carlos rabiscava furiosamente, sua mente fervilhando de perguntas. O que havia naquela carta? Por que Ronaldo, um homem que comandava estádios, escolhera um gesto tão silencioso e pessoal? Ana estendeu a mão para Ronaldo enquanto ele se sentava, apertando-a suavemente. "Você conseguiu", sussurrou ela, com orgulho na voz. Ronaldo não respondeu, com os olhos fixos no palco, onde Lula ainda segurava o envelope, sua expressão uma mistura de confusão e curiosidade. Os discursos continuaram, mas agora pareciam vazios, ofuscados pelo peso silencioso do gesto de Ronaldo. Os dedos de Lula apertaram o envelope, o polegar roçando o papel como se ele pudesse revelar seus segredos apenas pelo toque. Ele sorriu para as câmeras, apertou mais mãos, mas sua mente estava em outro lugar, presa ao mistério em suas mãos. Carlos,
sempre o jornalista, inclinou-se para um colega e sussurrou: Essa é a história. Seja lá o que estiver naquele envelope, é maior do que todo este evento. O colega assentiu, já digitando uma manchete em seu celular. Ana observou Ronaldo, vendo o garoto que conhecera em seus ombros tensos, seu maxilar cerrado. Lembrou-se das noites que passaram sonhando com a fuga, com um mundo além da pobreza da madeira. A voz de Lula fora um farol naquela época, uma promessa que os guiara. Agora, Ronaldo retribuíra essa promessa, não com alarde, mas com uma simples carta, um pedaço de seu coração oferecido em silêncio. À medida que a cerimônia se aproximava do fim, a compostura de Lula começou a ruir. Seu sorriso, tão firme antes, vacilou. Ele olhou para o envelope novamente, seu peso o puxando. Sabia que não conseguiria lê-lo ali, não com os olhos nele, não com o mundo observando, mas a vontade era avassaladora, uma necessidade de entender o que Ronaldo, um homem que tinha tudo, se sentia compelido a dizer. A multidão aplaudiu o último orador, mas a mente de Lula estava longe do palco. Ele viu flashes de seu próprio passado, chãos de fábrica, sindicatos, os rostos de pessoas que acreditaram nele quando ninguém mais acreditava. Será que suas palavras, ditas décadas atrás, haviam alcançado alguém como Ronaldo? O pensamento despertou algo profundo, uma mistura de esperança e medo. Ele fez um sinal para um assessor em voz baixa. Preciso de um momento. O assessor assentiu, guiando-o em direção a uma porta lateral, longe das câmeras e da multidão. Ronaldo o observou partir, com o coração disparado, sabendo que as palavras da carta estavam prestes a se desenrolar. Ana apertou sua mão novamente, com os olhos brilhando. Carlos, ainda escrevendo, sentiu a história tomando forma. Um momento que ecoaria muito além daquela sala. Lula entrou sorrateiramente num quarto silencioso, o envelope tremendo levemente em suas mãos. A porta se fechou atrás dele, abafando o barulho do auditório. Sentou-se a uma pequena mesa, a carta à sua frente como um texto sagrado. Seus dedos hesitaram, depois rasgaram o papel delicadamente, revelando uma única folha coberta pela letra caprichada e cuidadosa de Ronaldo. A primeira linha o atingiu como uma onda. Presidente Lula, o senhor nunca saberá como uma frase sua mudou a vida de um menino para sempre. Lula prendeu a respiração. Ele se recostou, as palavras o puxando para uma história que ele não esperava, a história de um rapaz na madeira, um rádio e uma voz que se recusava a deixá-lo desistir. A sala pareceu encolher, o mundo a reduzir-se à página nas suas mãos. Lá fora, a cerimônia terminava, mas a verdadeira história estava apenas a começar, com as suas ondas já a espalhar-se, prontas para tocar uma nação. A porta se fechou atrás de Lula, isolando-o no silêncio da pequena câmara, em forte contraste com os aplausos que se esvaíam do auditório. A sala era modesta, com as paredes forradas de estantes e uma única janela lançando uma luz suave sobre uma mesa de madeira. Lula estava sentado, o envelope agora aberto, seu conteúdo, uma única folha de papel, repousando diante dele como um artefato frágil. Suas mãos tremiam levemente, não pela idade, mas pelo peso do que segurava. A carta de Ronaldo. O gesto do craque surpreendeu a multidão. Quebrou o ritmo da cerimônia e deixou um ponto de interrogação pairando no ar. Os olhos de Lula percorreram a caligrafia elegante, a tinta ousada, porém cuidadosa, como se cada palavra tivesse sido escolhida com reverência. Ele se inclinou para a frente, com a respiração curta, e começou a ler. Presidente Lula, o senhor nunca saberá como uma frase sua mudou a vida de um menino para sempre. A frase de abertura o atingiu como uma rajada de vento, trazendo à tona memórias que Lula não tocava há anos. Ele fez uma pausa, o olhar se voltando para a janela, onde o horizonte de Brasília cintilava sob o calor. A vida de um menino. A vida de Ronaldo. O pensamento era quase vasto demais para ser compreendido. Ele se recompôs e continuou lendo. A carta o transportando para um mundo distante dos salões polidos do poder. No auditório, a cerimônia havia terminado, mas o burburinho persistia. Convidados circulavam,
Suas vozes um sussurro de especulação. Carlos, o jornalista, estava perto da saída, seu bloco de notas transbordando de rabiscos. Ele havia captado cada detalhe. A pausa de Ronaldo, a hesitação de Lula, a entrega silenciosa do envelope. Seu instinto lhe dizia que aquilo era mais do que uma sessão de fotos. Era uma história que poderia comover as pessoas. Ele olhou para Ana, que permanecia ao lado de Ronaldo, seu rosto uma mistura de orgulho e nervosismo. O próprio Ronaldo estava sentado em silêncio, com as mãos entrelaçadas, olhando para o palco vazio. Carlos se aproximou, sua voz gentil, mas inquisitiva. Cristiano, você pode me dizer alguma coisa sobre aquela carta? Os olhos de Ronaldo encontraram os dele, firmes, mas cautelosos. É pessoal, disse ele, em voz baixa. É para ele. Carlos assentiu, respeitando os limites, mas ardendo de curiosidade. Ele anotou as palavras de Ronaldo, sentindo o poder da carta mesmo sem conhecer seu conteúdo. Ana tocou no braço de Ronaldo e sussurrou. Ele está lendo agora, não é? Ronaldo assentiu, com o maxilar tenso e a mente distante, de volta às ruas da Madeira, onde tudo começou. A carta desdobrou a história de Ronaldo em traços vívidos. Eu era apenas uma criança na Madeira, talvez com 10 anos, vivendo em uma casa com mais vazamentos do que paredes. Os olhos de Lula suavizaram-se, imaginando um jovem cristiano, só cotovelos e sonhos, navegando num mundo de escassez. Meu pai trabalhava muitas horas, minha mãe limpava casas, mas algumas noites não tínhamos nada além de pão e água. As palavras eram cruas, sem adornos, mas carregavam uma dignidade silenciosa. Lula sentiu uma pontada de dor ao se lembrar da própria infância, da fome que o consumia como um ser vivo. Ronaldo escreveu sobre a família de Ana, sua pequena casa, um refúgio onde ele escapava do frio. Eles tinham um rádio, velho e quebrado, mas funcionava. Uma noite, ouvimos você falar, presidente. Você estava falando sobre o Brasil, sobre como os pobres mereciam uma chance, como ninguém nasceu para fracassar. Lula prendeu a respiração. Lembrava-se daqueles discursos proferidos em sedes sindicais suadas, com a voz rouca, mas firme. Nunca soubera quem eles alcançavam, apenas que precisava continuar falando. Agora, ali estava a prova. Um rapaz em Portugal, ouvindo em meio à estática, agarrado àquelas palavras como a uma tábua de salvação. Flashbacks inundaram a mente de Ronaldo enquanto ele estava sentado no auditório, a conversa ao redor se dissipando. Ele se viu às 10 horas, agachado perto daquele rádio, Ana ao seu lado, os olhos arregalados enquanto a voz de Lula enchia a sala. O futuro não está escrito, Lula havia dito. Você escreve com suas mãos, seu coração, sua luta. Ronaldo não tinha entendido cada palavra, mas o sentimento permaneceu, um fogo aceso em seu peito. O pai de Ana, um pescador com mãos calejadas, assentiu solenemente, dizendo: Esse homem tem razão, Cris. Não deixe que ninguém lhe diga o contrário. E havia Miguel, seu primeiro treinador, um homem rude que via algo nas corridas implacáveis de Ronaldo, sua recusa em desistir mesmo quando os outros garotos riam de suas chuteiras remendadas. Miguel o pressionava, gritando: Você não está jogando só por você, Cristiano. Você está jogando por todos que nunca tiveram uma chance. Essas palavras, sobrepostas às de Lula, tornaram-se a armadura de Ronaldo. Ele as carregou em cada rejeição, cada lesão, cada dúvida. A carta era sua maneira de fechar aquele círculo, de agradecer ao homem cuja voz o alcançara através de oceanos e anos. Lula continuou lendo, com os olhos marejados. Aquela noite me mudou, presidente. Decidi que não apenas sobreviveria, mas também provaria que podia vencer. Ronaldo escreveu sobre chutar uma bola amassada até escurecer, sobre correr voltas na chuva, sobre sonhar com estádios enquanto dormia em um colchão fino. Suas palavras me fizeram acreditar que eu não era nada. Elas me deram um motivo para lutar. A garganta de Lula se apertou. Ele pensou em suas próprias batalhas, greves de fábrica, celas de prisão, a rotina interminável da política. Ele havia falado por pessoas como Ronaldo,
mas saber que suas palavras haviam moldado um ícone global era quase demais. A carta se moveu, tornando-se reflexiva. Quando comecei a ganhar dinheiro, as pessoas diziam que eu deveria agradecer ao meu talento, à minha mãe, ao meu treinador. Eu agradeci, mas você sempre esteve nessa lista, mesmo que eu nunca tenha dito isso em voz alta. A mão de Lula roçou o rosto, enxugando uma lágrima. Ele via Ronaldo não como o astro polido, mas como o garoto que o ouvira, que carregara sua mensagem como uma tocha. Você disse que os pobres não fracassam, eles prosperam. Passei a vida tentando provar que você estava certo. Lá fora, Carlos trabalhava na sala, juntando as peças da história. Ele falou com uma assessora que vira Lula escapar, com os olhos marejados. O presidente pareceu abalado, confidenciou ela. A caneta de Carlos voou, sua mente a mil. Ele ouviu convidados cochichando sobre a carta, suas vozes cheias de admiração. Ronaldo não precisava fazer isso, disse um deles. É como se ele estivesse falando por todos nós. O telefone de Carlos vibrou com mensagens de seu editor, exigindo atualizações. Ele digitou uma resposta rápida. Isso é importante. Ronaldo deu uma carta para Lula. É pessoal, emocionante. A multidão está animada. Ele olhou para Ronaldo, que não se mexera, o rosto uma máscara de calma. Ana se aproximou, sua voz quase inaudível. Você está bem, Cris? Ronaldo assentiu, mas seus olhos o traíram, brilhando com o peso do que havia feito. Ele havia desnudado sua alma, não para o mundo, mas para um homem, e agora esperava, imaginando se suas palavras haviam sido ouvidas. Lula chegou às linhas finais da carta com o coração disparado. Hoje, estou aqui por sua causa, presidente. Não apenas pelos troféus ou pela fama, mas pela crença de que eu poderia ser mais. Obrigada por ser uma voz quando eu não tinha nenhuma. A assinatura de Ronaldo era simples, sem floreios, apenas seu nome em traços fortes. Lula pousou o papel, com as mãos trêmulas. Cobriu o rosto, deixando as lágrimas rolarem livremente. A carta não era apenas gratidão, era um espelho, refletindo sua própria vida. Ele se viu na idade de Ronaldo, engraxando sapatos, sonhando com um mundo onde ele fosse importante. Viu as multidões com as quais falara, seus rostos turvos, mas esperançosos. Saber que suas palavras haviam alcançado um garoto na madeira, ajudado a forjar uma lenda. Isso o humilhou. O partiu. Pensou em seus críticos, nas batalhas intermináveis, no peso da liderança. Mas esta carta, este presente silencioso, fez tudo valer a pena. Por um momento, ele não era um presidente, apenas um homem, cru e humano, segurando um pedaço do coração de alguém. Os instintos de Carlos estavam à flor da pele. Ele saiu de fininho e ligou para uma fonte na equipe de Lula. Alguma notícia sobre o que está acontecendo? Perguntou. A fonte era enigmática. Lula está sozinho em um quarto. Ele está lendo. É pesado. Carlos desligou, com a mente girando. Visualizou a manchete. Carta de Ronaldo leva Lula às lágrimas. Mas era mais do que isso. Era uma história de conexão, de como uma única voz podia ecoar através do tempo e das fronteiras. De volta ao auditório, Ana observava Ronaldo, com o coração partido por ele. Lembrou-se do menino que chorara quando o pai o deixara, que jurara deixar a mãe orgulhosa. Você fez a coisa certa, disse ela suavemente. Os lábios de Ronaldo se contraíram, um sorriso fraco. Espero que sim, murmurou. Pensou em Miguel, que morrera anos antes, sem nunca ter visto a ascensão de Ronaldo. Pensou na mãe, que chorara ao ouvir o discurso de Lula. Esta carta também era para eles. Lula se levantou, dobrou a carta cuidadosamente e a guardou de volta no envelope. Seu rosto estava marcado pelas lágrimas, mas seus olhos revelavam uma nova determinação. Ele não podia deixar aquele momento passar em silêncio. Precisava responder, não com política, mas com a verdade. Retornou ao auditório e a multidão silenciou enquanto ele subia ao palco. Ronaldo ergueu os olhos, com o coração aos pulos. Ana apertou sua mão. A caneta de Carlos pairava, pronta.
Lula ergueu o envelope, a voz firme, mas carregada de emoção. Isso, disse ele, é um presente que eu nunca esperei. A sala se concentrou em suas palavras. Cristiano Ronaldo me deu algo hoje. Uma carta que me lembrou por que comecei esta luta. Não se trata de medalhas ou títulos. Trata-se de alcançar alguém em algum lugar quando mais precisa. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Ronaldo. Esta carta me fez chorar, me fez lembrar quem eu era, quem todos nós somos. A multidão irrompeu, aplausos ecoando como trovões, mas Ronaldo permaneceu sentado, com a mão sobre o rosto, coração, um agradecimento silencioso. As palavras de Lula o envolveram, um bálsamo para o menino que ele um dia fora. A carta cumprira seu papel e o mundo estava prestes a sentir seu eco. Os aplausos do auditório haviam diminuído, mas o eco da carta de Ronaldo permanecia, espalhando-se como fogo em pó pelos salões reluzentes de Brasília. Nos dias que se seguiram, a história ganhou vida própria, uma faísca que acendeu conversas por todo o Brasil e além. As redes sociais fervilhavam com fragmentos do discurso de Lula, vídeos granulados da transferência silenciosa de Ronaldo e especulações sobre o conteúdo da carta. Hashtags como Carta de Ronaldo e Lula Lágrimas se tornaram trending topics, unindo estranhos em um sentimento compartilhado de admiração. Em um pequeno café em São Paulo, uma barista percorria as postagens, com os olhos marejados, enquanto lia comentários de pessoas comovidas com a história. No Rio, uma professora interrompeu a aula para contar aos alunos, com os rostos jovens extasiados. Carlos, o jornalista, estava sentado à sua mesa, com o artigo já publicado e a manchete em negrito: Carta de Ronaldo a Lula. Um momento de coração que parou uma nação. Suas palavras retrataram a cena, o envelope, as lágrimas de Lula, o silêncio de Ronaldo, e os leitores a devoraram, compartilhando-a milhares de vezes. A história não era apenas sobre um astro do futebol e um presidente. Era sobre esperança, sobre palavras que poderiam mudar uma vida. Ronaldo, de volta à Madeira, sentiu o peso de tudo, mas carregou-o com leveza, o coração aliviado pela primeira vez em anos. Ele dissera o que precisava dizer, e o mundo estava ouvindo. Ronaldo estava parado na beira de um campo de futebol empoeirado em sua cidade natal, com o rugido do oceano como pano de fundo familiar. Crianças corriam de um lado para o outro, com risadas agudas e vibrantes, correndo atrás de uma bola sob o sol do meio-dia. Ana estava lá, com o cabelo preso para trás, ajudando a organizar um acampamento para jovens que Ronaldo havia financiado. Ela o observava, notando a tranquilidade em seus ombros, a forma como seus olhos se suavizavam enquanto ele chutava uma bola para uma garota tímida de tênis surrados. "Você está diferente hoje", disse Ana, entregando-lhe uma garrafa d'água. Ronaldo sorriu, um sorriso verdadeiro, não o sorriso recatado que usava para as câmeras. "Parece que fechei uma porta", disse ele, em voz baixa, como se eu finalmente tivesse dito a verdade. Ana assentiu, lembrando-se das noites que passaram sonhando com a fuga, a voz de Lula crepitando naquele rádio velho. Ela o havia incentivado a escrever a carta, sentindo que isso o libertaria. Agora, vendo-o ali, cercado por crianças que o viam como um herói, ela sabia que estava certa. O campo fervilhava de energia, as crianças sem saber que seu ídolo acabara de revelar a alma a um presidente, mas sentiam seu calor, sua fé neles. Uma menina, Maria, estava por perto, segurando um caderno, com os olhos arregalados de admiração. Ela tinha 14 anos, era atacante com um chute forte, e a história de Ronaldo a tocara profundamente. Em Brasília, Lula estava sentado em seu escritório, com a carta agora emoldurada sobre a mesa, as palavras gravadas em sua mente. Ele a lera novamente naquela manhã, cada linha um lembrete de por que lutara tanto. Sua assessora, Clara, bateu suavemente, o rosto iluminado de entusiasmo. "A história está em toda parte, senhor", disse ela, mostrando-lhe o celular. Os veículos de comunicação haviam divulgado o artigo de Carlos, transformando-o em manchetes que cativaram o coração da nação. "A gratidão de Ronaldo comove Lula".
Programas de entrevistas dissecaram o momento, comentaristas debateram seu significado, mas Lula pouco se importou com o barulho. O que importava era a carta em si, um testemunho do poder de uma única voz. Ele pensou em seu próprio passado, na fome, nas greves, nos discursos que fizera para salas meio vazias. Nunca soube quem o ouvira, mas agora sabia. Ronaldo, um garoto da Madeira, levara suas palavras aos estádios, a história. Lula recostou-se, seus olhos percorrendo a moldura da carta. Ele pedira a Clara que a digitalizasse, que a preservasse nos arquivos de seu instituto, um símbolo do que as palavras podiam fazer. Mas ele queria mais do que preservação. Queria responder, honrar o gesto de Ronaldo com ação. Carlos, enquanto isso, perseguia o próximo capítulo da história. Seu celular vibrava com mensagens de leitores, colegas e até mesmo estranhos que sentiram a repercussão da carta. Ele estava sentado em uma redação de Brasília, analisando os comentários online. Um deles, de uma mulher chamada Sofia, chamou sua atenção. Eu também ouvi Lula falar quando era criança. Isso me fez acreditar que eu poderia ser médico. Obrigado, Ronaldo, por nos lembrar de agradecer. Carlos rabiscou, com o coração disparado. Não era apenas uma história. Era um movimento. Ligou para Ana, esperando uma citação. As pessoas querem saber mais, disse ele. O que Cristiano está sentindo agora? A voz de Ana era firme, protetora. Ele está feliz, Carlos. Deixe-o ter esse momento. Carlos a respeitava, mas não conseguia parar. Ele localizou o antigo assistente de Miguel, um homem chamado Paulo, que havia treinado Ronaldo quando criança. Cristiano era implacável, disse Paulo, com a voz rouca. Ele falava sobre provar a si mesmo, sobre mostrar ao mundo que um garoto pobre podia vencer. Acho que as palavras de Lula acenderam esse fogo. Os dedos de Carlos voavam pelo teclado, entrelaçando as memórias de Paulo em sua próxima peça, a história crescendo a cada palavra. De volta à Madeira, Ronaldo ajoelhou-se ao lado de Maria, a jovem atacante, que timidamente lhe entregou seu caderno. Escrevi uma coisa, disse ela com a voz trêmula. Para você. Ronaldo abriu o caderno, os olhos percorrendo a letra cuidadosa dela. Senhor Ronaldo, a sua história me fez acreditar que eu também consigo. Meu pai diz que meninas não jogam futebol, mas vou provar que ele está errado, assim como você provou que todo mundo estava errado. A garganta de Ronaldo se apertou. Ele se viu nela, o mesmo fogo, a mesma fome. Continue escrevendo sua história, Maria, disse ele, com a voz suave, mas firme. E não deixe ninguém dizer que ela não é sua. Maria sorriu, agarrando seu caderno como se fosse um tesouro. Ana observava, com os olhos brilhando. Ela pensou na carta que Ronaldo havia escrito, como ela começara como um sussurro na infância e se tornara algo que comoveu uma nação. Ela abraçou Maria, sussurrando. Você é a próxima. O campo fervilhava de crianças, seus sonhos vivos no ar, alimentados pelo silencioso ato de gratidão de Ronaldo. Lula, inspirado, decidiu agir. Convidou Ronaldo para um jantar privado na residência presidencial, sem câmeras, sem imprensa. Apenas 2 homens, uma mesa sob uma mangueira frondosa e um entendimento mútuo. Clara ajudou a organizar tudo, com as mãos trêmulas ao enviar o convite. Ronaldo chegou com uma camisa simples, sem comitiva, apenas Ana ao seu lado. Lula os cumprimentou calorosamente, com os olhos se enrugando com um sorriso. Você causou uma tempestade e tanto, Cristiano, disse ele servindo café. Ronaldo riu, um som raro e despreocupado. Eu só queria agradecer, disse ele. Sentaram-se, sob a brisa suave da noite, e conversaram, não como presidente e estrela, mas como homens que conheceram a luta. Lula falou de sua infância, do chão de terra, dos sonhos que carregou. Ronaldo compartilhou histórias da Madeira, da família de Ana, do amor duro de Miguel. Ana entrou na conversa,
com a voz leve, mas comovente, lembrando como o discurso de Lula no rádio fizera sua mãe chorar, dera esperança a todos. A conversa se voltou para a juventude brasileira, para crianças como Maria, que precisavam de um impulso. Podemos fazer mais, disse Lula, com a voz firme. Seu acampamento, sua história, é um começo. Ronaldo assentiu, já pensando em novos projetos, novas maneiras de retribuir. O jantar se estendeu até tarde, a mesa repleta de pratos vazios, o ar carregado de risos e lembranças. Lula mostrou a Ronaldo a carta emoldurada, agora pendurada em um canto silencioso de seu escritório. Isso fica comigo, disse ele em voz baixa. É mais do que uma carta. É a prova de que somos importantes. Ronaldo tocou a moldura, seus dedos pairando sobre o vidro. Ele viu seu eu mais jovem, o menino que acreditara por causa de Lula. Você me deu isso, presidente, disse ele. Eu simplesmente devolvi. Os olhos de Ana brilharam, seu coração transbordando. Ela pensou em Maria, nas crianças do acampamento, em como uma carta havia despertado uma corrente de esperança. Lá fora, a noite estava calma, as estrelas brilhavam sobre Brasília. Carlos, sem saber do jantar, publicou seu texto seguinte, entrelaçando o comentário de Sofia, as memórias de Paulo e a resposta da nação. Viralizou, compartilhado por pessoas que nunca conheceram Ronaldo ou Lula, mas que sentiam a história deles em seus ossos. Num pequeno apartamento em Salvador, Maria leu, com o caderno aberto, caneta na mão, escrevendo sua própria carta para o futuro. A repercussão cresceu. Escolas convidaram Ronaldo para falar, mas ele recusou, preferindo visitas discretas a centros comunitários. Ele e Ana expandiram o acampamento juvenil, batizando-o em homenagem a Miguel, uma homenagem ao técnico que viu sua centelha brilhar. Maria se juntou a eles, sua confiança crescendo a cada gol que marcava. Lula, por sua vez, falava da carta em discursos, não como um alarde, mas como um chamado à ação. Uma voz pode mudar uma vida, disse ele à multidão, com a voz firme. Vamos ser essa voz. Ele se reuniu com líderes juvenis, inspirado pelo acampamento de Ronaldo, e pressionou por mais programas para alcançar crianças como o menino Cristiano havia sido. Carlos continuou escrevendo, suas histórias um fio condutor conectando estranhos, da médica Sofia a Maria, a sonhadora. A carta, antes um gesto privado, tornou-se um símbolo do poder da gratidão, de como um único momento pode unir uma nação. Ronaldo, de volta à Madeira, estava à beira do oceano numa noite, com as ondas quebrando suavemente. Pensou em Lula, em Ana, em Miguel, em Maria. Havia escrito a sua verdade e ela encontrara o seu caminho. O mundo parecia mais leve, as estrelas mais brilhantes, como se o próprio universo tivesse ouvido. A história de Cristiano Ronaldo, entregando uma carta escrita à mão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma cerimônia em Brasília, é mais do que um momento de intersecção entre celebridade e política. É uma história profundamente humana, que ressoa com emoção crua e verdades universais sobre gratidão, resiliência e o impacto das palavras. Ao refletir sobre essa narrativa, fico impressionada com suas camadas. Como um único ato de vulnerabilidade de um ícone global pode repercutir em uma nação, comovendo corações e despertando conversas. As emoções que evoca e as lições que oferece são profundas, oferecendo um modelo de como podemos viver com propósito, conectar-nos autenticamente e inspirar outras pessoas em nossas próprias vidas. Em sua essência, esta história é sobre conexão, entre um garoto na Madeira, Portugal, e uma voz no rádio, entre uma lenda do futebol e um presidente, entre lutas do passado e triunfos do presente. Quando Ronaldo, um homem que comanda estádios, escolheu expressar sua gratidão por meio de uma simples carta, ele se desfez do brilho da fama para revelar algo cru, uma dívida com um momento que o moldou. Ao ler a história, senti uma mistura de admiração e humildade. A admiração por como uma frase de Lula, dita décadas atrás, pôde acender uma faísca em um jovem cristiano, impulsionando-o a perseguir sonhos apesar da pobreza e da dúvida. Humildade por perceber que todos nós carregamos esses momentos em nossas vidas.
Palavras, gestos ou gentilezas que mudam nossos caminhos, muitas vezes sem que quem a presenteou jamais saiba. A imagem de Lula, sozinho em uma sala silenciosa, com lágrimas escorrendo enquanto lia as palavras de Ronaldo, me atingiu profundamente. É um lembrete de que mesmo os mais poderosos entre nós são humanos, movidos pela sinceridade, assombrados por seus próprios passados e famintos por provas de que seus esforços importaram. As emoções despertadas por esta história são complexas. Há o calor da gratidão, enquanto Ronaldo homenageia o homem cujas palavras lhe deram esperança. Há a dor da luta compartilhada, enquanto as histórias de ambos, a fome na infância de Ronaldo, os dias de Lula na fábrica, ecoam a luta universal para superar as dificuldades. Há o poder silencioso da vulnerabilidade, enquanto Ronaldo arrisca o julgamento para compartilhar um pedaço de sua alma. E Lula baixa a guarda para chorar abertamente. Para mim, essas emoções despertaram memórias da minha própria vida. Professores que acreditaram em mim, amigos que ouviram quando me senti perdido, até mesmo estranhos cujos pequenos atos de gentileza mudaram minha perspectiva. Como Ronaldo, carreguei esses momentos em silêncio, sem saber como pagá-los. Sua carta parece um desafio. Nomear essas dívidas, dizê-las em voz alta, deixar a gratidão respirar. Uma das lições mais marcantes desta história é o poder duradouro das palavras. O discurso de Lula no rádio, transmitido a um público invisível, não foi apenas retórica, foi uma tábua de salvação. Chegou a um rapaz na Madeira, plantando uma semente que se transformou num legado global. Isto faz-me pensar nas palavras que digo diariamente, muitas vezes sem pensar muito. Um elogio rápido, uma palavra de incentivo, até mesmo uma conversa casual. Qualquer uma destas pode ser a faísca de alguém. Lembro-me de uma época no ensino secundário em que um treinador me disse: "És mais forte do que pensas." Era uma frase descartável para ele, mas ajudou-me a atravessar momentos de insegurança, tal como as palavras de Lula fizeram com Ronaldo. A lição aqui é clara. As nossas palavras importam, às vezes mais do que alguma vez saberemos. No nosso mundo digital acelerado, onde mensagens de texto e tweets voam, reservar um momento para falar com intenção pode mudar a trajetória de alguém. Inspiro-me a ser mais consciente, a escolher palavras que elevem a moral, a assumir que alguém está sempre a ouvir. Outra lição é a coragem necessária para ser vulnerável. Ronaldo não precisava escrever aquela carta. Ele poderia ter se deliciado com os aplausos da cerimônia, apertado a mão de Lula e seguido em frente. Em vez disso, escolheu um gesto arriscado e pessoal, que quebrou o protocolo e expôs seu coração. Isso exige coragem. Na cultura americana, frequentemente prezamos o estoicismo, especialmente nos homens. Espera-se que atletas como Ronaldo sejam inquebráveis, maiores que a vida. No entanto, sua carta foi uma rebelião silenciosa contra isso, uma declaração de que vulnerabilidade não é fraqueza, é força. Penso nas vezes em que reprimi gratidão ou emoção, temendo julgamento ou rejeição. O exemplo de Ronaldo me leva a repensar isso, seja dizendo a um amigo o quanto ele significa para mim, ou admitindo um erro no trabalho. A vulnerabilidade constrói pontes. É uma lição que quero aplicar diariamente. Ser aberta sobre minhas lutas, minha gratidão, minha humanidade, mesmo quando isso parece desconfortável. A gratidão em si é um tema central aqui, e é uma prática na qual todos podemos nos apoiar. A carta de Ronaldo não foi apenas um agradecimento, foi o reconhecimento de uma dívida que moldou sua vida. Em nossa cultura, frequentemente nos concentramos em conquistas individuais, os gols de Ronaldo, as políticas de Lula, mas esta história nos lembra que ninguém vence sozinho. Por trás de cada vitória, há vozes, mãos e momentos que nos elevam. Lembro-me dos meus próprios Lulas. As pessoas que me impulsionaram para a frente, desde os sacrifícios dos meus pais até o apoio silencioso de um colega de trabalho durante um projeto difícil. O ato de Ronaldo me inspira a expressar gratidão ativamente, não apenas senti-la. Comecei a escrever bilhetes para pessoas que me impactaram, um mentor, um vizinho, até mesmo um barista que sempre se lembra do meu pedido com um sorriso. Esses pequenos atos, como a carta de Ronaldo, repercutem, lembrando aos outros que eles são vistos e valorizados.
Em um mundo que pode parecer dividido, a gratidão é um elo que nos une. A história também ensina resiliência, uma qualidade que Ronaldo e Lula personificam. A infância de Ronaldo não foi fácil. Pobreza, uma família desfeita, o peso de ser menos que, em um mundo que frequentemente despreza os pobres. Mesmo assim, ele se agarrou à mensagem de Lula de que ninguém nasce para fracassar, usando-a como combustível para superar todos. Lula também passou de engraxate a presidente, desafiando as probabilidades com pura garra. Suas histórias me tocam profundamente, especialmente nos momentos em que a vida parece opressora. Penso nas vezes em que enfrentei contratempos, uma rejeição no emprego, uma perda pessoal, e em como é fácil se sentir derrotado. Ronaldo e Lula me lembram que resiliência não é evitar a dor, é superar, encontrar uma centelha de esperança e perseverar. Para mim, isso significa estabelecer pequenas metas diárias quando as coisas ficam difíceis, escrever 500 palavras, correr uma milha, ligar para um amigo. Essas ações criam impulso, assim como o treinamento incansável de Ronaldo ou os discursos incansáveis de Lula. Comunidade é outra lição que transparece. Ronaldo não escreveu a carta sozinho. Ana, sua amiga de infância, o encorajou, e Miguel, seu treinador, viu seu potencial. As palavras de Lula chegaram a Ronaldo pelo rádio da família de Ana, um momento compartilhado em uma sala de estar apertada. Essa rede de apoio me lembra que somos mais fortes juntos. Na cultura americana, frequentemente celebramos o mito do self-made, feito por si mesmo, mas esta história o desmantela. Comecei a me apoiar mais na minha própria comunidade, amigos, familiares, colegas, seja pedindo conselhos ou oferecendo ajuda. Entrei para um grupo de voluntários local, inspirado pelo acampamento de jovens de Ronaldo, para retribuir às crianças do meu bairro. É um pequeno passo, mas parece plantar sementes, assim como as palavras de Lula fizeram por Ronaldo. O efeito cascata da carta de Ronaldo é talvez a lição mais poderosa. O que começou como um gesto privado tornou-se um fenômeno nacional, inspirando pessoas como Maria, a jovem atacante, a sonhar mais alto, e Carlos, o jornalista, a contar histórias que importam. Isso mostra como um ato de sinceridade pode desencadear uma reação em cadeia. Eu vi isso na minha própria vida. Quando agradeço a alguém genuinamente, isso muitas vezes a inspira a repassar. Na semana passada, escrevi um bilhete para uma professora que me ajudou na faculdade. Ela compartilhou com seus alunos, incentivando-os a agradecer a alguém em suas vidas. Essa é a magia da carta de Ronaldo. É um chamado para agir, para criar nossas próprias ondas. Seja orientando uma criança, compartilhando uma palavra gentil ou iniciando um projeto, todos nós temos o poder de inspirar. Aplicar essas lições à vida cotidiana é algo assustador e emocionante. Estou me comprometendo com 3 práticas inspiradas nesta história. Primeiro, falarei com propósito, escolhendo palavras inspiradoras, sabendo que elas podem alcançar alguém que precise delas. Segundo, abraçarei a vulnerabilidade, compartilhando minha gratidão e minhas lutas abertamente, mesmo quando for assustador. Terceiro, construirei uma comunidade, investindo nas pessoas ao meu redor e retribuindo sempre que possível. Não são gestos grandiosos como a carta de Ronaldo, mas são passos em direção a uma vida de impacto. Imagino um mundo onde todos nós nos espelhamos em Ronaldo e Lula, onde falamos, agimos e agradecemos com intenção, sabendo que nossas ações ecoam muito além de nós. Esta história me deixa com um último pensamento. Estamos todos conectados, nossas vidas entrelaçadas por momentos que talvez nunca compreendamos completamente. A carta de Ronaldo para Lula não é apenas a história deles, é a nossa. É um lembrete para parar, refletir e agir com base na gratidão e na resiliência que há em nós. É um chamado para sermos a voz de alguém na escuridão, para escrevermos nossas próprias cartas, para continuarmos lutando por um amanhã melhor. Então, estou me desafiando, e a você, a encontrar uma pessoa que moldou sua vida e agradecê-la. Escreva um bilhete, faça uma ligação ou simplesmente diga isso pessoalmente. Vamos começar uma onda, aqui e agora. Nossa, que história, né?
A carta de Ronaldo para Lula nos lembra o poder da gratidão e o impacto que podemos ter uns nos outros. Se isso te comoveu tanto quanto me comoveu, clique aqui, como botão para espalhar o amor. E compartilhar este vídeo com alguém que precisa de um pouco de inspiração hoje. Não se esqueça de inscrever-se. Toque o sininho para não perder nenhuma história como esta. E nos comentários, diga para a gente, para quem você escreveria uma carta e o que diria. Vamos continuar essa conversa. Sua história pode ser a faísca que outra pessoa precisa. Nos vemos no próximo vídeo.